quem Ele quer ver. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Pastor Marcos, a paz, Deus abençoe. Hoje nós estamos com mais uma leitura da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, você vai compartilhando aí. Andréia, paz do Senhor, Deus abençoe, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Paz na terra entre os homens. A Michela, paz do Senhor, glória a Deus. Então, eu acho que o som tá bom, né? Se não tiver, vocês reclamem aí. E hoje conseguimos voltar, né, com a nossa leitura. Como eu falei no começo, desde o começo eu tenho dito que o que faz a diferença é o compromisso. Às vezes uma situação ou outra a gente não consegue, a gente tem que parar um pouco por outras atividades, mas nós assumimos esse compromisso de lermos a Bíblia juntos, né? E nós contamos com a participação de todos. Eu mandei na lista de transmissão perguntar o que vocês acham, como que nós poderíamos fazer. Parece que o ideal é entrarmos todos os dias num horário fixo. Parece que essa ideia de, apesar da distância, estarmos juntos, conectados ao mesmo tempo, conversando, compartilhando, ouvindo a palavra, parece que é bem assim. A irmã Michela está falando que o som está ótimo, a irmã André está mandando a paz do Senhor para mim, para a Nábia. A irmã Michela também mandou a paz para mim, para a Nábia também. Então, essa ideia da gente ir conversando, participando, compartilhando é muito melhor, né? E outros enviaram que entende tanto o meu lado quanto tanto o meu lado quanto o lado dos irmãos também. Alguns não vão conseguir mesmo, né, entrar no mesmo horário, estarmos juntos. Eu estava pensando em várias coisas. Bom, uma delas é que, apesar de ser apenas leitura bíblica, não ser exatamente estudo, né? A gente está tentando, faz já acho que uns 3 sábados que eu não consigo, mas aos sábados a gente separa para ministrar insights, pensamentos específicos sobre família, sobre casais, etc. E a gente também vai tirar um dia específico para assuntos doutrinários, no caso teologia sistemática, teologia bíblica. Pai do Senhor, irmão Lucas, Deus abençoe, irmão Marcos está falando que compartilhou. Então, a ideia de outros assuntos, que pode ser uma vez por semana, né? Acho que fica mais prático, mais fácil. Agora, no caso da Bíblia, tem que ser diariamente. Talvez aí sábado e domingo fique bem mais apertado para a maioria de nós, mas pelo menos segunda a sexta. E apesar de ser apenas leitura bíblica, a gente quer fazer de uma forma bem didática, explicando a estrutura do livro, o propósito, para que a gente entenda o livro como um todo, porque a ideia é que a gente entenda o que está lendo, né? A ideia é essa. Então, a gente está terminando Gênesis. Quem recebeu o nosso último vídeo sabe que deu um probleminha no nosso vídeo, na nossa transmissão, em vários fatores. E eu tive que editar, cortar para não perder tudo, né? E nesse processo, então, era para nós termos terminado Gênesis. Não conseguimos. Vamos terminar hoje com a graça de Deus. Nós estamos lendo então Gênesis, Antigo e Novo Testamento e um texto de Provérbios, um provérbio especificamente. A ideia é lermos Provérbios o ano todo, né?
Bom, com relação ao Novo Testamento, estamos lendo os Evangelhos, estamos lendo de forma paralela para termos uma visão. Veja, a ideia é não pararmos, a gente depois, lá na frente, quando terminarmos a leitura toda, com a graça de Deus, a gente vai ler cada Evangelho separadamente, mas a ideia é lermos os Evangelhos paralelamente para termos uma visão, assim, dos fatos que ocorreram, que estão registrados a respeito de Jesus, numa ordem, vamos dizer assim, lógica, né? Porque não temos uma biografia extremamente detalhada por causa do propósito de cada autor. Bom, o que eu pensei então? Isso aqui é importante você perceber e, quem sabe, transmitir para outros também. Eu pensei a gente vai continuar lendo o Antigo e Novo, mas a gente lê separadamente mesmo, ou seja, nós estamos terminando o Gênesis hoje com a graça de Deus, ok. Agora nós vamos parar e terminar a leitura paralela dos Evangelhos, os 4 Evangelhos. Quando concluirmos, aí a gente lê Êxodo. Aí, terminando Êxodo, a gente vai para Atos, ok? Carlos, Deus te abençoe, a paz do Senhor. O Lucas e a Elise, né? Deus te abençoe. Olha, então a nossa ideia é lermos um livro do Antigo e um livro do Novo, ou seja, o Antigo e o Novo, separadamente. Eu acho que fica mais didático por causa da quantidade de informações. Então, não vai atrasar a leitura, porque a quantidade de capítulos basicamente vai ser a mesma, né? A diferença é que a gente vai terminar o Novo Testamento primeiro por ser mais curto. Mas aí, terminando então Gênesis, a partir de amanhã, com a graça de Deus, a gente vai correr para concluir a leitura paralela dos Evangelhos. Terminando a leitura paralela dos Evangelhos, a gente já lê os 4 Evangelhos. Aí a gente vai ler Êxodo. E assim, a ideia é sempre lendo, estudando um livro da Bíblia. Nós queremos fazer um movimento. Você precisa ler Pai do Senhor, irmã Noêmia, você precisa ler a Palavra de Deus, você precisa se alimentar da palavra. A nossa alma, ela se alimenta de tudo que vemos, ouvimos, conversamos, assistimos, cantamos, tá? A nossa alma, ela se alimenta. A irmã Noemi está aí acenando, né? Então, a palavra de Deus é o alimento que não tem comparação, né? Bom, vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos Tua graça sobre nós, Tua ajuda, Tua bênção, Tua misericórdia. Senhor, a iluminação do Teu Espírito, a sabedoria do Senhor, o discernimento. Oh Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, para a gente concluir Gênesis, a gente precisa ler Gênesis 49 e Gênesis 50, tá? Nós sempre retomando, a gente leu, a gente divide Gênesis em 2 ou 3 grandes partes, 2 partes. Então, seria Gênesis do 1 ao 11, os grandes começos da história humana, vamos dizer assim, né? Não todos os fatos, mas os principais dentro do propósito do autor. Irmã Michele, irmão Jair, Deus abençoe, a paz do Senhor. E nós temos então a segunda parte do 12 ao 50 de Gênesis, que é a origem, a história de Israel, chamado dos patriarcas, etc. Alguns dividem em 3 grandes partes, por causa que seria do 1 ao 11, e do 12 ao 36, e do 37 ao 50, que seria a história de José, do Egito. Ou seja, basicamente a história de Israel seria dividida em 2 partes. Do 12 ao 36, o chamado de Abraão e a origem de Israel, o chamado dos patriarcas, e também ali como foi administrado a questão de alguns outros filhos de Abraão, a questão de Ismael, também
a questão de Esaú e Jacó, né? A questão dos filhos de Jacó, principalmente Rúben, Simeão, Levi, Judá. A gente vai ver isso principalmente hoje também. Irmão Jean, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite, né, a todos. Então, nós estamos pensando mais uma vez na estrutura de Gênesis para a gente guardar. E aí, a partir do capítulo 37, quando Israel foi levado para ficar no Egito, conforme uma revelação que o próprio Deus deu, de acordo com o seu plano, a Abraão, acho que capítulo 15, capítulo 17, a respeito do que aconteceria com o seu povo no futuro, né? Então agora, Gênesis conclui com Israel instalado no Egito. Hoje nós vamos ler então Gênesis 49, quando Jacó, então, ele reúne seus filhos para pronunciar a bênção sobre eles. Eu expliquei tudo isso na última live, mas deu esse problema na nossa transmissão. Então, basicamente, capítulo 49 é essa bênção de Jacó sobre seus filhos, a morte e o sepultamento dele, tá? E no capítulo 50, você vai ver quando continua um pouco sobre o sepultamento de Jacó e um pouco de drama ali, mais ou menos por causa da insegurança dos irmãos de José a respeito dele, já que o pai morreu, e encerra com a morte de José, tá? Então, capítulos 49 e 50. A palavra de Deus nos diz: depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Observe que Jacó está idoso, já está bem velho. Ele, no capítulo anterior, falou um pouco com José e seus dois filhos, Manassés e Efraim, e ele profetizou que ele adota Manassés e Efraim, porque essas duas tribos vão substituir outras tribos, né, em Israel, e ele coloca Efraim tendo primazia sobre Manassés, apesar de ser mais novo. A gente já explicou todos esses detalhes aí. Observe que em Gênesis 48 e 5, ele diz para José que os dois filhos que nasceram a José, eles vão ser dele, tá? Efraim e Manassés, assim como Rúben e Simeão. Observe essa substituição. E nós já explicamos para vocês também que Rúben ele perde a primazia, o direito de primogenitura, por causa do que ele faz, né, de um erro que ele faz. Ele possui a concubina do próprio pai, que era mãe de seus irmãos. E Gênesis vai mostrando como ele vai perdendo autoridade entre seus irmãos. E tem outro se destacando, que é Judá. Então, o autor de Gênesis ele vai mostrar muito essa nova postura de Judá, essa transformação de Judá, essa postura de Rúben, e vai mostrando todos esses pontos aí, tá certo? Bom, Gênesis 49, versículo 1. Então, ele convoca seus filhos e observe que ele está profetizando, tá? Esse é um ponto. Provavelmente ele teve revelação sobre isso, porque o que ele diz aqui o que vai acontecer com seus filhos no futuro, quando eles estiverem, ou melhor, com a geração futura, né? Porque os seus filhos vão dar nome às 12 tribos de Israel também. Bom, então ele diz: reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, pai de vocês. Vai falar de Rúben, versículo 3. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente. Olha, ele perde então o direito de primogenitura, porque subiu ao leito do seu pai e o profanou. Isso está lá em Gênesis, né? Gênesis 35. Você profanou a minha cama. Aí ele vai falar: Simeão e Levi, versículo 5.
são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Eu não sei se você lembra, mas em Gênesis 34, uma mira, Deus te abençoe, glória a Deus. Em Gênesis 34, aconteceu a situação com Diná, a irmã deles, né? E que foi estuprada, mas depois o rapaz quer casar com ela e eles fazem um pacto usando o sagrado, que não pode, e Simeão e Levi usam de traição ali. Isso também vai trazer consequências. O que acontece então? Ele diz: suas espadas são instrumentos de violência, que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Uma figura de linguagem, não é? Para os homens dali. Maldito seja o seu furor, pois era forte. Maldita a sua ira, porque era intensa. Aí olha Jacó profetizando sobre essas duas tribos, Simeão e Levi. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Nós ainda vamos chegar nos livros históricos, mas se você for lá para Josué, capítulo 19, capítulos 19 e 21 de Josué, capítulo 19, versículos 1 e 9, e o capítulo 21 vai falar. A tribo de Simeão, ela basicamente ficou ali espalhada no meio da propriedade de Judá, da tribo de Judá. E a tribo dos levitas você conhece. Eles realmente ficaram espalhados, literalmente, em Israel, porque eles não tiveram direito, não é? Apesar de serem escolhidos para o sacerdócio, mas não tiveram direito à propriedade, tá? Então, você tem essa profecia. Quando ele diz, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel, pode ser que Jacó esteja pronunciando algo que ele ouviu de Deus, né? Como se fosse Deus falando, tá bom? Versículo 8, então. Judá. Ele vai dizer, Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Observe que ele está profetizando então sobre Judá certa primazia. Isso vai se cumprir lá na frente, através da dinastia davídica e principalmente através do Messias. Lembre-se que Jesus Cristo, ele é descendente de Abraão, descendente de Davi, né? A gente já falou sobre isso. E ele continua, Judá é um leãozinho de presa. Você subiu, meu filho. Desculpem, Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Ele está falando daquela... É interessante porque esse símbolo, né, depois de falar de Jesus como leão da tribo de Judá, mas aquela autoridade que depois que, sabe, um leão depois que conquista a presa, depois que ele se alimenta, ele deita para dormir, ninguém ousa mexer com esse leão. Ele está usando essa figura para mostrar a autoridade que Judá vai ter, né, o domínio que ele vai ter. Agora, observe essa profecia, Gênesis 49, 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Observe que Jacó está dizendo que o cetro, ou seja, o reinado, não vai se afastar de Judá. O bastão não sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E diz, a ele obedecerão os povos. Observe, nós temos aqui uma profecia muito precisa, do fato de que através da tribo de Judá virá o rei das nações, tá? Essa palavra Siló, eu não sei se a versão que você tem aí tem essa palavra Siló. Se tiver, você pode até colocar aqui nos comentários, mas essa palavra Siló, algumas versões preferem traduzir por, que seria uma tradução possível, né? Tem toda uma questão do significado dessa expressão,
Algumas versões trazem, portanto, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastarão sairá dentre os seus pés, até que venha aquele a quem lhe pertence de direito. Ou seja, o cetro ficaria na tribo de Judá, o cetro do reinado, até que venha aquele a quem esse cetro pertence, e a ele obedecerão os povos. Uma profecia muito precisa a respeito do Senhor Jesus, e aí nós temos toda a revelação seguinte e o Novo Testamento, a respeito de Jesus como o Messias. Versículo 11 diz: Ele amarrará o seu jumentinho uma vide, o filho da jumenta, irmão Corina, Deus te abençoe, a paz do Senhor. O filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. A figura aqui, Gênesis 49, versículos 11 e 12, é de paz, prosperidade, segurança. Então, as figuras apresentadas nessa profecia, o jumentinho amarrado junto à videira, o filho da jumenta ali, a videira mais excelente, lavando as roupas no vinho, os olhos cintilantes de vinho, os dentes brancos, de leite, fala de paz, prosperidade, segurança. Observe que provavelmente ele amarrará o seu jumentinho a vide, uma profecia a respeito de Judá, vai ter um período de paz. Nós temos ali principalmente o tempo de Salomão, irmão Edivaldo, paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas nós temos também a profecia messiânica, uma referência aqui à profecia messiânica, o Messias, sobre o futuro. Então nós já falamos Ruben, Simeão e Levi, e falamos então de Judá. Agora versículo 13, Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Essa profecia sobre Zebulon, ela tem sido questionada por alguns porque o local específico de Zebulon não foi exatamente na via costeira, ali nas praias, e você tem aí Sidom. Mas tem explicações sobre isso, tá? Você tem aqui uma referência à posição que Zebulon se instalaria, o que daria acesso a esses lugares. Então, primeiro ponto, Sidom pode ser um termo genérico nesse contexto aqui para a Fenícia, E então, nesse sentido, se cumpre, tá? E quando você pensa sobre esse aspecto. Bom, Carlos Júnior, Deus te abençoe, paz do Senhor. E aí depois você pensa, você vê sobre isso. Eu posso até colocar um comentário aí com calma no texto, mas essa questão de Sidom, como nesse contexto histórico muitas vezes era usado no sentido mais genérico. E a questão de habitar na praia dos mares e servir de porto para os navios, é fato que Zebulon, apesar de não ter se instalado ali na via costeira, passava por Zebulon, e então a profecia foi muito precisa, as principais estradas, de rotas que dariam acesso a esses locais. Então, a gente pode entender que realmente as profecias sobre Zebulon se cumpriram. Aí, versículo 14, Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Você tem essa região de Issacar que preferiu o trabalho mais braçal, que achou aquilo mais cômodo, e aí você vai puxando a história dessa tribo também, vendo que essas coisas realmente aconteceram. O repouso era bom, a terra era deliciosa,
Então, eles preferiram esses aspectos. Aí vem Dan, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A questão de que juízes, né, sairiam dessa tribo. E aí, versículo 17, Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Esse aspecto traiçoeiro nessa tribo. Veja Juízes 17, 18, você tem ali um relance de cumprimentos a respeito dessa tribo, tá? De como eles se comportaram na história. Bem interessante você perceber esses detalhes. Aí você tem, então, que no meio de tudo isso, Jacó para quem está entrando agora, a gente está lendo Gênesis 49, estou no versículo 18, e ele faz uma oração. A tua salvação espero, ó Senhor. É bem interessante, parece que Jacó teve mais revelação do que a gente imagina, né? Porque ele está falando do futuro. Isso aqui que ele está dizendo é pela fé, porque nós temos ali, nós já explicamos para vocês essa questão das 70 pessoas, ou 75, né? Como o número pode ter sido arredondado por uma questão de cosmovisão. Mas é um grupo que se instala agora no Egito, dentro da providência de Deus, por causa do seu plano, mas Jacó, ele sabe que a história não se encerra ali. É bem interessante isso, e você percebe que o capítulo de 49 termina com a morte dele, mas ele sabe que a história não se encerra ali. Deus revelou muita coisa para ele. Ele teve muito mais a respeito do plano de Deus do que a gente imagina. E ele para no meio de tudo isso enquanto ele está conversando com seus filhos sobre o futuro da nação, porque ele não está falando simplesmente mandiones a parte do Senhor, Deus te abençoe. Ele não está falando simplesmente de uma herança que aquelas pessoas teriam, seus filhos, mas ele está falando do futuro da nação, né? E aí ele para no meio de tudo isso e diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Um clamor baseado, né, até onde ele estava enxergando, até onde era possível, e baseado na fé. Então aí ele continua, versículo 19, agora ele vai falar de Gade. E ele diz: Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Esses conflitos, né, que a tribo de Gade enfrentaria. Azer, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Seria uma tribo, né, que produziria muita comida boa, talvez através do trigo, né? Bom, aí vem versículo 21, Naftali. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas, você vê a ideia da parte artística, poética, né? E aí versículo 22, claro, ele não está falando tudo, ele está falando detalhes específicos. Esses detalhes revelam o fato de que Deus escreveu a história do seu povo. Não revelam tudo, não dizem tudo, revelam aquilo que Deus achou necessário revelar, mas revelam parte essencial do seu plano e mostram para o seu povo que a história não se encerrou ali, né? Havia muito mais para o futuro. Então, a ideia não é contar tudo o que aconteceria com eles, são detalhes, e nesses detalhes, ao ver o cumprimento desses detalhes, eles veriam Deus estar dirigindo a história. Bom, agora, versículo 22, José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, tiram contra ele, o hostilizam. Ele talvez esteja lembrando que José passou, enfrentou em relação aos seus irmãos. E aí, versículo 24, seu arco, porém, permanece firme. Seus braços são feitos ativos,
pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai. Observe, essa confissão é muito específica. A gente já falou sobre Jacó, quando ele no começo trata Deus como o Deus do pai dele ou dos pais dele, mas não como o seu Deus. Depois você vê esse processo de conversão, mas agora ele já está dizendo para José que o Senhor é o seu Deus, né? Ele diz para José, o Deus do seu pai. E observe os títulos que ele usa aqui: poderoso de Jacó, pastor, pedra de Israel, Deus de seu pai, o Todo-Poderoso. Observe quando ele fala aqui no Todo-Poderoso. Deixa eu colocar aqui a bateria para ela não descarregar. O Todo-Poderoso, que o abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. Observe que Jacó, aqui, sobre Judá é profetizada a liderança de Israel, e sobre José é profetizada a bênção da primogenitura. Essa bênção, ela vai se derramar na história de Israel. Observe o capítulo anterior, ela vai se derramar principalmente nos 2 filhos de José. José está estabelecido no Egito, ele teve Manassés e Efraim. Efraim vai se destacar sobre Manassés, apesar de ser mais novo. Você vai ver que essas 2 tribos cresceram muito no meio de Israel. Uma tribo, ela passa a ser quase que sinônimo de José. Se você for pensar nos 12 filhos de Jacó, então você vai ter que no lugar de José fica Efraim, e no lugar da tribo de Levi fica Manassés. É claro que em nomenclaturas, em distribuições futuras, por exemplo, lá em Apocalipse, essas nomenclaturas mudam, né? A gente vai vendo isso com calma, mas observe esses detalhes. E então, na prática, você tem 13 tribos, né, em Israel, se contar com Levi. Mas Levi ficou espalhada entre as tribos, né? E Simeão se espalhou no meio de Judá, e a gente já explicou isso, e Levi ficou espalhado, não teve direito, a tribo de Levi não teve direito à herança. Então, essas bênçãos, que é a bênção da porção dupla, que é a bênção do primogênito, que deveria ser de Rúben, e que Jacó dá a José, e você vê que não é simplesmente uma questão de preferencialismo, ele está seguindo o plano de Deus. Ele está falando sobre revelação. Ele está, se você observar o primeiro versículo, ele diz para ele claramente: vocês precisam saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. E aí essa bênção de José, ela vai se derramar sobre Manassés e Efraim. Aí é interessante, quem não lembra, não é, retomar o capítulo anterior também para ler um pouco. Bom, então, observe que versículo 25, e que ele fala do Deus Todo-Poderoso, né? Ele usa esses títulos para o Senhor: o poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel, o Deus de seu pai, o Todo-Poderoso. Aí ele fala de bênçãos que eram derramadas sobre o primogênito. E claro, né? Ele está profetizando, porque ele, como um ser humano, não poderia fazer isso. Ele não poderia dar para José as bênçãos dos céus, provavelmente as chuvas, as bênçãos das profundezas da terra, provavelmente terra fértil, né? Produção agrícola, as bênçãos dos seios e do ventre, que envolve tanto produção de animais quanto de filhos, né? Isso é uma coisa que dependia totalmente de Deus, não dele. Então ele está mais profetizando, e você percebe que ele está dando para eles algo a respeito do futuro deles, né? Então observe esses pontos, tá? Bom,
Versículo 26. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. E agora, versículo 27, Benjamim. Benjamim é um lobo que despedaça. Ele vai falar de certos aspectos um tanto violentos, né? Talvez Juízes 20, versículo 21 tem um reflexo disso, né? Eles pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Versículo 28. Lembrem-se que ele está descrevendo detalhes específicos. Esses detalhes revelam que, se eles se cumprem, eles são sinais de que Deus escreveu a história, de que algo mais vai se cumprir, de que o futuro do seu povo é certo. Tá? Bom, versículo 28. Então são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Ou seja, você tem aqui revelação. Né? Está falando sobre revelação. Agora, capítulo 49, versículos 29 até o capítulo 50 e o versículo 14, você tem a morte e o sepultamento de Jacó. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis 49, do versículo 29 até Gênesis 50, uma boa parte de Gênesis, então 50, é sobre o sepultamento de Jacó. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: eu vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela. Se lembra Gênesis 23, não é? Quando aquela caverna foi adquirida por Abraão, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Essa propriedade para servir de sepultura é muito significativo, né? Porque eu vejo Abraão sepultando Sara como se ela fosse uma semente, né? Ela está ali sendo plantada como sinal. Isso é muito interessante para nós, porque nós estamos vendo as pessoas tão desesperadas, tão sem esperança, principalmente em face à morte. Mas a morte, eu sei que é difícil, né? Mas a morte, ela deve ser vista com esperança. Então observe que o que Israel tinha era um pedaço de terra que serviu de túmulo que Abraão comprou, e ele diz que versículo 31, eles sepultaram Abraão e Sara sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, tá? E ele diz: eu sepultei Lia ali. Raquel morreu ali perto de Belém, na região de Efrata. Ali Raquel morreu, foi sepultada ali quando Benjamim nasceu. Mas Lia, Jacó diz: eu sepultei ali também. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Então Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então ele morreu. A irmã Marlene, a paz do Senhor. Nós estamos em Gênesis 49, versículo 33, vamos para Gênesis 50, mas lembre-se desse detalhe. Então, ele sabe que vai partir, mas olha a fé dele. Eu vou partir, mas nada mudou com relação às promessas de Deus. E quando ele pede para ser sepultado lá, esse é um exercício de fé, não é? Porque ele sabe, Deus vai cumprir sua promessa. Então, ele é reunido ao seu povo. Capítulo 50. José se lançou sobre o rosto de seu pai,
chorou sobre ele, o beijou. José ordenou aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias. Os egípcios eram especialistas nessa arte, né, de embalsamar. Por isso que José pede aos médicos egípcios para fazerem isso. Observe que dizem que alguns sacerdotes egípcios também faziam isso, né? E esse é um detalhe interessante. José, mesmo genro do sacerdote do Egito, ele não pede para os sacerdotes, provavelmente por uma questão religiosa, né? Porque José não tinha perdido a sua fé, ele está no meio do Egito, mas ele continua adorando o único e verdadeiro Deus. Então ele pede para os médicos fazerem isso. E claro, né, a ideia era atrasar até onde é possível os efeitos da putrefação, porque eles precisariam transportar o corpo. O processo, então, foi de 40 dias, porque, né, o texto explica que esse é o processo, o tempo do embalsamamento, né, de um corpo, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. É interessante você perceber esse detalhe, porque dizem que eles faziam algum luto específico por faraós. Foram encontrados textos de 72 dias. Então, você percebe a honra, não é, que Faraó está sendo colocado. Você percebe a honra. Ele está sendo lamentado, chorado, num nível de autoridade muito grande, o Jacó, desculpem, ali naquele contexto, num nível que talvez somente os faraós, né? Alguns dizem não, os faraós são 72 dias e eles talvez para não colocarem no mesmo nível do faraó, mas mostraram a grande honra que ele merecia em 70 dias. Ou talvez na ideia do autor, que gostava de arredondar o número 70, a gente já viu isso sobre o número, né, dos familiares de Jacó que vão para o Egito. Ou mais, de qualquer forma, dizem que foram encontrados documentos, tanto falando de 70 quanto de 72 dias. Então, de qualquer modo, você percebe uma honra muito grande dada ao Jacó, né? Bom, versículo 4. Passados então os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. A gente já explicou isso, né? Capítulo 47, Jacó pede para José fazer esse juramento. E no capítulo 49 ele conversa com todos os outros filhos. Então José pede, né, para intercederem por ele a Faraó, dizendo isso: eu estou morrendo, meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, me sepultem no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora eu quero ir sepultar o meu pai, depois eu voltarei. Aí Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos observe a honra de Jacó. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito, bem como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado, e foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo era muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade,
Eira era um lugar que eles usavam, né, para separar a palha, né, do trigo, dos cereais. Então esse lugar geralmente era alto, muito ventilado, né? E então eles pararam nesse lugar conhecido para o autor do livro. Esse lugar é conhecido de seus leitores, tanto que ele não explica, não entra em detalhes onde ficava. Ele só diz que ficava do outro lado do Jordão, e ali eles fizeram grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. O pranto foi tão grande que quando os moradores da terra, os cananeus, viram luto na eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios. E aí aquele lugar passou a ser chamado Abel Mizraim, que é basicamente o pranto dos egípcios. E o autor explica, fica do outro lado do Jordão. Você pode perguntar, mas por que o pranto dos egípcios, né? Esses são José, os judeus, mas observe que tinha muito egípcio, um cortejo muito grande, e para quem estava de fora não sabia, né, quem era, e provavelmente então eles iam fazer referência ao grupo maior, mais conhecido, mais famoso naquele contexto, por isso que eles acharam que eram os egípcios chorando por alguém, né? Mas observe como esse Jacó influenciou ali no Egito e como ele passou a ser honrado, e esse pranto não só de José e sua família e seus irmãos e os filhos de Jacó, mas praticamente o Egito inteiro chorando, né, por causa da dignidade, nobreza desse grande homem de Deus. Bom, os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela. Interessante você ler Atos 7 também, um resumo, né, um pouco da história de Israel. Para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efrom, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Bom, então agora Gênesis 50, versículos 15 ao 21, você tem ali um pouquinho de drama novamente, um pouquinho de insegurança dos irmãos de José e como isso mais uma vez foi resolvido. Então, vendo os irmãos de José que seu pai era morto, o que eles disseram? É possível que José tenha ódio, tenha rancor, né? Tenha algo guardado contra nós, e agora ele vai nos retribuir o que nós fizemos com ele. E aí mandaram dizer a José, eles mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Observe esse caminho aí, não posso dizer até onde é possível, mas essa possibilidade, esse caminho de conversão também dos irmãos de José, né? Agora eles são servos do Deus, do mesmo Deus que Jacó servia. E observe, talvez aqui eles estejam usando uma estratégia, né? Dizendo que seu pai, antes de morrer, pediu para você perdoar a gente e tal. A gente não sabe se Jacó fez isso mesmo. Eu acho que é uma estratégia deles. Eles estão com medo, inseguros. O autor apenas descreve como eles reagiram, sem expor a sua opinião, né? Ele está narrando a história, mas, de qualquer modo, José, quando ouve essas palavras, ele começa a chorar. Então, os seus irmãos vieram, se prostraram diante dele. Observe que o sonho de José se cumpre, né? Já desde o começo, quando a fome começa a apertar e eles vão para o Egito comprar alimento.
E aí eles disseram para José: eis-nos aqui, somos seus servos. Eles estão aceitando agora a autoridade de José, talvez a sua primazia, como Jacó falou. É interessante essa conversão, porque muito da inveja e do ódio, dos ciúmes, isso aqui é interessante você guardar no seu coração. A gente sempre toca nesse ponto, tem tocado na história de José, muito dessa atitude dos irmãos de José com ele, é porque quando a gente vai para a raiz da questão, eles não aceitavam o plano de Deus, né? E isso às vezes acontece com a gente. Muitas das nossas reações a respeito de alguém que Deus, por sua soberania, coloca como líder sobre a nossa vida, não é uma reação, a gente às vezes está até inconsciente disso, mas é uma reação porque no fundo a gente não está aceitando o plano, a vontade de Deus. Quando a gente vive pela fé e quando a gente descansa no plano e na vontade de Deus, é claro, se a gente tem uma certeza concreta, né, que aquele não é o plano, a vontade de Deus, tudo bem, não é? A gente não conhece cada caso, né? Cada caso é um caso, mas nesse caso específico é interessante a gente perceber esse ponto para a nossa vida. Se esse é o plano, a vontade de Deus, e isso está claro, então a gente tem que se submeter e agir conforme o plano, a vontade de Deus. Então você percebe agora essa postura nos irmãos de José. E isso trouxe unidade. É claro que a história de José, seus irmãos, ela também traz esse assunto de unidade. Não apenas unidade familiar, também, mas unidade para o povo de Deus. O povo de Deus precisa aprender a quebrar barreiras para se manter unidos, porque assim é que a gente consegue se prevenir e se proteger com sabedoria e graça com relação às influências negativas do mundo sobre a igreja. Então, Israel iria precisar muito dessas lições aqui para a sua história, e nós precisamos muito dessas lições aqui para a nossa vida, e a igreja precisa muito dessas lições aqui como igreja. Você percebe os princípios da intercessão, da autorrenúncia, do perdão e do enxergar as circunstâncias até onde é possível, sob a perspectiva da soberania de Deus, para que a unidade seja preservada, né? Bom, então José diz para os seus irmãos, versículo 19: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Essa perspectiva de José é bem interessante a gente pensar também, claro, né, fazer uma correlação com Romanos 8, 28, Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Mas eu me preocupo às vezes porque a gente pega Romanos 8 e 28 sob uma perspectiva muito individualista, sabe? O plano de Deus para mim, então o que quer que aconteça de contrário contra mim, Deus reverte em bênção, porque Ele tem um plano para mim. É claro que Deus tem um plano para mim e para a sua vida, mas nós estamos envolvidos em algo muito mais complexo, em algo muito maior, em algo muito mais amplo, tá? Então a gente tem que ter cuidado para não fazer uma leitura da vida de José e de Romanos 8, 28, individualista, uma leitura egocêntrica, como se nós fôssemos os únicos no centro do universo e Deus tivesse que parar o que está fazendo por nossa causa. É claro que existe essa, vamos dizer assim,
com restrições, né? Mas essa individualidade no tratar de Deus conosco, somos pessoas, somos gente, Ele nos ama em nossa individualidade, todos esses aspectos, mas nós estamos envolvidos em algo muito maior, muito mais amplo. Então, quando José fala isso aqui, ele fala sob a perspectiva, não é, do povo de Deus. Observe, Deus tornou em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele não estava simplesmente pensando, Deus tornou em bem, uau, porque Ele me queria no trono, né? E quem te viu passar na prova e não te ajudou, e vai olhar você no palco e vai lhe assistir na plateia. Não, ele não pensou assim. Ele disse, Deus tem algo para o seu povo e Deus me incluiu nesse plano a respeito do seu povo, e então ele transformou em bênção o que poderia ser um grande mal por causa do seu povo. Então a gente precisa quebrar um pouco esse individualismo, sabe? Como se Deus tivesse que parar o universo inteiro por causa de um plano que Ele tem para minha vida, para a sua vida. Não, é algo muito maior. E a gente tem que se sentir honrado e privilegiado por isso. Por mínima a tarefa, por mínima que seja a tarefa que Deus colocou em minhas mãos a respeito do plano que Ele tem, isso é um privilégio muito grande, é uma honra. E quando olhamos as coisas sob essa perspectiva, não estou dizendo que é fácil, mas não estou dizendo que é fácil, mas facilita uma atitude perdoadora. Bom, versículo 21, então, José diz, portanto, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. É tremenda, né? Essa atitude de José, essa atitude humilde, quebrantada de José, né? Tremenda. Bom, Gênesis, então, 50, versículos 22 ao 26, é a morte de José agora. Então, José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração, é o que diz aqui na minha versão. Almeida Revista e Corrigida também diz terceira geração. A NVT fala de 3 gerações dos descendentes de seu filho Efraim. A linguagem de hoje diz que ele chegou a ver os netos de Efraim. Segundo os estudiosos, o texto é um pouco obscuro, pode ser até que ele tenha visto os bisnetos, os tataranetos, tá? Mas de qualquer forma, a ideia, Cairo, paz, Deus te abençoe, saudades, Deus abençoe vocês aí. Então, essa ideia de que ele viu a vida dele, né? A bênção de Deus se cumpriu na vida dele. Bom, ele viu também os filhos de Maquir, que é filho de Manassés, e ele tomou os filhos de Maquir sobre os seus joelhos. Observe que Jacó, seu pai, em Gênesis 47, ele adota Manassés e Efraim, que são filhos de José, e agora José adota, provavelmente, tá? Os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, que era seu filho. E José, no versículo 24, disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José pediu então aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Então José morreu com 110 anos de idade. Eles embalsamaram seu corpo, o sepultaram num caixão no Egito.
Se você for para Êxodo 13, então os ossos, quando o povo vai sair, né, séculos depois, o povo vai sair do Egito, os ossos de José de fato são levados. Êxodo 13 e 19. E eu acho que Josué 24 e versículos 30, acho que 32, ele tem, se cumpre quando há esse sepultamento. Hebreus 11 vai fazer uma referência sobre isso. Por que é importante esse registro, né? Parece que Gênesis termina com morte. Não, Gênesis termina com esperança. O povo está estabilizado na terra do Egito. Os egípcios estão perdendo o que tinham para o faraó, enquanto Israel está crescendo, se multiplicando, a bênção de Deus concretizando na vida deles, apesar de estarem no Egito. E você percebe Jacó, nos dias de sua morte, profetizando sobre o futuro e pedindo para ser enterrado, sepultado na terra da promessa, e você percebe a mesma postura em José. Então, Gênesis não termina simplesmente com morte. Gênesis termina vendo sob análise, mostrando a visão desses grandes homens de Deus que, apesar da morte, enxergavam o futuro com esperança, não em suas próprias, não baseados em si mesmos ou em suas próprias limitações, mas na fidelidade de Deus. Então, que essa palavra fique no seu coração. Nós lemos hoje, com a graça de Deus, Gênesis 49 e 50. Gênesis 49, versículos 1 até o 28, as bênçãos proféticas sobre os filhos de Jacó. Gênesis 49, versículo 29 até Gênesis 50 e o versículo 14, a morte e o sepultamento de Jacó. Gênesis 50, versículos 15 ao 21. Um pouquinho de drama ali mais uma vez com José e seus irmãos, com medo porque seu pai morreu e como José reagiria, e todo esse conserto e a perspectiva madura de José por viver pela fé. Quando você aprende a viver pela fé, você aprende a enxergar a vida, sabe, que não vale a pena perder tempo com rancores. Há coisas muito maiores, muito mais abrangentes, sabe? Não vale a pena ficar olhando para o próprio umbigo. Eu acho muito bonito isso em José. E Gênesis 50, versículos 22 ao 26, a morte de José e o seu embalsamento em esperança. Que o Senhor abençoe a sua vida e que a leitura de Gênesis tenha sido de grande proveito para a sua alma, para o seu ser, não é? E de grande crescimento para nós. Amém? Agora, nós terminamos então um livro do Antigo Testamento e agora nós vamos ler então os 4 evangelhos em forma paralela. Terminando os 4 evangelhos, nós voltamos para mais um livro do Antigo e assim vamos revezando até que, com a graça de Deus, possamos ler a Bíblia toda. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós pedimos que a tua palavra seja, Senhor, fixada, solidificada em nossos corações. E se tem alguém entre nós sem esperança, ou quem sabe com o coração cheio de rancor, ou quem sabe, ó Deus, com o coração sendo tentado a inveja, o ódio, que o Senhor abra os seus olhos para ver os teus planos, que o Senhor tire os nossos olhos do nosso próprio umbigo, que venhamos ver a vida em esperança e pela fé, baseados, ó Deus, nas tuas promessas e crendo na tua soberania e descansando na tua vontade, e ao invés de sermos instrumentos de rancor, que sejamos instrumentos de esperança, de
cuidar uns dos outros, Senhor, até aquele grande dia. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.